Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho a respeito de juros compostos. Bom, de maneira geral, o que significa juro? Juro é como se fosse um aluguel que você paga para utilizar um dinheiro que não é seu. Isso vai ocorrer quando você faz um empréstimo, quando você faz um financiamento, ok? Quais são os elementos, né, que são importantes aí no cálculo do juro? O que vai influenciar no juro que a gente vai pagar? A quantidade de dinheiro que a gente toma como empréstimo, que é o capital, o tempo e a taxa, né? E essa taxa pode ser uma taxa mensal, pode ser uma taxa anual, pode ser uma taxa diária. Existem dois tipos de juros, o juro simples e o juro composto. O juro simples é aquele que não acumula. O juro composto, que a gente vai ver nessa aula, é exatamente aquele juro que acumula. Então vamos ver como é que funciona o nosso juro composto. Então, primeiramente, definindo o juro composto. São juros que são acrescidos ao capital no decorrer do tempo. Ou seja, cada vez que a gente finalizar um período, né, de capitalização, o juro ele é embutido no capital, fazendo com que o capital cresça. Então a gente vai ter capitais que crescem de forma acumulativa. E isso vai ter uma diferença crucial em relação ao juro simples. Para a gente entender direitinho como é que funciona o juro composto, vamos pensar num exemplo. Uma pessoa tomou R$ 1.000 emprestado a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês e vai pagar de uma vez só esse empréstimo após 3 meses. Qual o valor em reais do juro que será pago por essa pessoa? Então vamos lá, agora é juro composto. Para a gente entender direitinho qual que é o comportamento desse empréstimo ao longo dos meses, vamos fazer uma simulação utilizando essa tabelinha aqui. Ó. Então esse nosso C aqui ó, é o capital. Esse nosso I é a taxa de juros, que no caso aqui é 10% AM. Esse AM significa ao mês, ok? E o tempo em meses. Então tá aqui, ó. Então nessa tabelinha a gente tem na primeira coluna os meses, na segunda coluna a dívida no início do mês, na terceira coluna o juro do mês e na última coluna a dívida no final de cada mês. Os meses são mês 1, mês 2 e mês 3. Bom, a dívida inicial é o capital. Então, a dívida no início do primeiro mês vai ser exatamente R$ 1.000. O juro do primeiro mês é 10% do valor devido, né? A gente está com a dívida aí no momento de R$ 1.000. Então, 10% de 1.000, a gente corta 2 zeros, 10 vezes 10, 100. Então, a dívida do primeiro mês, ela se inicia com 1.000 e vai terminar com 1.100, que são os 1.000 mais os 100 de juros. Se essa dívida não for paga ao final do primeiro mês, ela vai para o início do segundo. Então, a dívida no início do segundo mês é 1.100. Esse aqui deu 100, né? Qual que vai ser o juro do segundo mês? Como a gente está tratando agora de juro composto, os 10% que a gente vai calcular agora não vai ser em cima dos 1.000, e sim em cima dos 1.100, que é a nossa dívida no momento. Então, 10% de 1.100, a gente corta 2 zeros, isso vai dar exatamente R$ 110 de juro. Então o juro do segundo mês é de R$ 110. Então a dívida no início do segundo mês é 1.100, o juro do segundo mês é 110, então a dívida no final do segundo mês é 1.100 mais 110, isso dá 1.210. Se a dívida não for paga no final do segundo mês, ela vai para o início do terceiro. Então, a dívida nossa no início do terceiro mês ela é de 1.210. Agora, a gente vai calcular 10% da nossa dívida atual, que é de 1.210. Então, ó, 10% de 1.210, corta um zero aqui com um zero aqui, corta um zero aqui com um zero aqui, dá exatamente R$ 121. Então, o juro do terceiro mês, pessoal, é R$ 121. Então, a dívida no final do terceiro mês é 1.210 mais 131, ou seja, R$ 1.331. Então, esse valor aqui, ó, vai ser aquele valor que embutido nele está o capital, que foi o valor que a gente tomou como empréstimo, acrescido do juro. Então, esse valor aqui, que é o capital acrescido do juro, a gente dá um nome de montante, tá certo? Montante é o capital mais o juro. O juro total que foi pago, né, nesse empréstimo, é só você pegar isso aqui e somar. Ó. O juro total vai ser 100 mais 110 mais 121. Isso vai dar exatamente R$ 331 de juro. Ó. Esse aqui, ó,
Se você somar tudo, vai ser o juro que a gente vai pagar. Ó. Esse mais esse mais esse. Que também a gente pode obter fazendo 1.331 menos 1.000, né? O valor inicial, que é o capital, o valor final, 1.331, a diferença entre esses dois valores vai dar exatamente o juro que a gente vai pagar. Então perceba você que mês a mês o juro vai aumentando. Ó. Do primeiro mês foi 100, do segundo mês foi 110, do terceiro mês foi 121. É porque no caso de um financiamento, de uma dívida envolvendo juros compostos, o capital vai acumulando, né, ao longo dos períodos, né, que a gente está analisando, ok? Bom, as expressões que a gente usa para trabalhar com juro composto, a primeira delas é o montante, é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa seria uma das expressões do nosso juro composto. Se a gente estiver interessado em saber só o juro, aí a gente calcula primeiro o montante e desse montante a gente tira o valor do capital. O montante menos o capital vai dar o juro. Então, o que significa cada um desses elementos aqui nas fórmulas, né? Então, o M é o montante. Lembrando sempre que o montante é o valor final, é o valor acrescido de juro. O C é o capital. Lembrando sempre que o capital é o valor inicial, né? É aquele valor que você toma como empréstimo. Ah, eu quero R$1.000 emprestado. Eu quero financiar 50 mil. Esse seria o capital, né? Sempre o valor que você toma inicialmente. O I é a taxa. E essa taxa ela vai ser sempre em porcentagem, né? E pode ser uma porcentagem ao mês, uma porcentagem ao dia, uma porcentagem ao ano. E o T é o tempo. Esse tempo também pode ser em dias, em meses, em ano. Ok? Bom, naquele exemplo que a gente acabou de apresentar, é óbvio que a gente não vai ficar usando aquela tabela para resolver problemas, né? A gente vai usar as fórmulas. Então, como é que a gente resolveria aquele exemplo que foi dado utilizando essas expressões? Então, o valor do capital, né, foi de R$1.000, a taxa ela é de 10% ao mês e o tempo, 3 meses. Então, como é que a gente calcularia o montante gerado por essa dívida, ou seja, o valor final após 3 meses? É o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. O capital, R$1.000, 1 mais a taxa, não se esqueça de colocar ela dividida por 100, tá? Porque é 10%, se a gente faz 10 dividido por 100 vai dar 0,1. E isso é elevado ao tempo, que são 3 meses. Portanto, o nosso montante vai ser 1.000, que multiplica 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado ao cubo. Então, vai dar 1.000 vezes 1,1 ao cubo é 1,1 ao cubo é 1,331. Então, isso aqui vai dar R$1.331. Ok? Esse é o montante. E se a gente quiser saber só o juro? Bom, se a gente quiser saber só o juro, basta pegar o montante, que é o valor final, menos o capital, que é o valor inicial. Então, 1.331 menos 1.000, a gente vai ter os nossos R$331 de juro. Ok? Então, assim a gente resolveu aquele exemplozinho usando as expressões aqui. Legal. Observações importantes. Primeira delas. Todas as vezes que a gente for usar essa fórmula, a gente tem que lembrar que a taxa e o tempo, esses dois elementos devem estar em unidades compatíveis. Como assim? Bom, se a taxa for uma taxa ao mês, 10% ao mês, 5% ao mês, a gente tem que entrar na fórmula com o tempo em meses. Se a taxa for de 5% ao dia, 2% ao dia, a gente tem que entrar com o tempo em dias. Então, sempre se referindo à mesma unidade. Okay? Se a taxa for anual, o tempo tem que ser em ano. E assim sucessivamente. No caso do juro composto, a taxa e o tempo não são proporcionais. Isso aqui é super importante. No caso do juro simples, se você tem, por exemplo, uma taxa de 10% ao mês, se você considerar 2 meses, essa taxa vai ser de 20%. Porque no caso do juro simples, o juro não acumula. Então, se a gente dobra o tempo, a gente dobra a taxa. Uma taxa de juros de 10% ao mês seria equivalente a uma taxa de 30% ao trimestre, por exemplo, em se tratando de juro simples. No juro composto a gente não pode fazer isso, porque o juro ele acumula. Então não existe essa proporcionalidade entre a taxa e o tempo. É bem importante a gente fazer essa análise. Bom,
Se a gente escrever os montantes obtidos pelo juro composto ao final de cada período, a gente vai chegar numa progressão geométrica. Quer ver? Observa só. Inicialmente o capital é R$1.000. Depois de um mês, esse capital se transformou em 1.100. Depois de 2 meses, esse capital se transformou em 1.210. Depois de 3 meses, esse capital se transformou em 1.331. Esse aqui eu estou dando como exemplo, é o nosso exemplo, né, que foi dado inicialmente. Bom, o que está acontecendo? Daqui para cá, ó, a gente está multiplicando por 1,1. Daqui para cá, a gente também está multiplicando por 1,1. E daqui para cá, a gente também está multiplicando por 1,1. Como é que chama a sequência? Que cada valor é o anterior sempre multiplicado pelo mesmo termo, pelo mesmo número. É uma progressão geométrica. E nesse caso, a nossa progressão geométrica vai ser de razão 1,1. Ok? É interessante a gente fazer um paralelo que lá no juros simples, a progressão que a gente obtinha é uma progressão aritmética, né? E aqui é uma progressão geométrica. Qual que é o gráfico do montante em função do tempo, quando a gente tem juro composto? O gráfico é essa exponencial aqui, ó, essa curva exponencial. Até porque o montante, ele é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Perceba que o tempo está lá no expoente. Então isso aqui é uma função exponencial. Obviamente, então, o gráfico é uma curva exponencial. Okay? Lá no juros simples, o gráfico era uma reta. Aqui é uma curva exponencial. Observe também ó, que o montante no tempo zero é o capital, né? A sua dívida no tempo zero é o capital. Okay? Vamos ilustrar? Ilustrando o que a gente acabou de aprender. A Rico Financeira empresta dinheiro cobrando juros compostos de 20% ao ano, de modo que o cliente paga a quantia emprestada mais os juros somente no final do período. Quanto a Rico Financeira faturará de juros ao emprestar R$1.000 recebendo a dívida depois de 3 anos? Ok. Então, ó, ela vai emprestar R$1.000, então esse é o capital. E aí, o problema está querendo saber quanto que ela vai receber de juros daqui 3 anos. E aqui no caso a gente está trabalhando com juros compostos. Então, diretamente a gente não vai conseguir calcular o juro, mas a gente consegue calcular o montante, né, daqui 3 anos. E como é que a gente calcula esse montante? Bom, o montante é sempre o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Bom, o nosso capital, R$1.000. R$1.000. 1 mais, qual que é a taxa? Né? De 20% ao ano? 20%, 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 dá 0,2. E o tempo, ao final de 3 anos, então, elevado ao cubo. E aí, então, a gente vai ter 1.000 vezes 1,2 elevado ao cubo. Portanto, esse nosso montante vai ser 1.000 vezes 1,2 ao cubo, é 1,728. Ok? Então, o nosso montante vai ser R$1.728. Bom, o empréstimo foi de 1.000 e depois de 3 anos ele se transformou em R$1.728. Então, quanto que o banco está cobrando de juro? Bom, o juro é sempre o montante menos o capital. Ou seja, 1.728 menos 1.000. Portanto, o juro vai dar exatamente R$728. Beleza? Ficamos aí com a letra C. Espero que você tenha entendido tudo. Um grande abraço. Valeu demais.